quarto ano, aluna do quarto ano. Como você está? Animado para a nossa aula de música de hoje? Espero que sim. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho sobre a flauta doce soprano. Nas aulas anteriores, você aprendeu a história da flauta doce através dos registros que a humanidade já conseguiu fazer e descobrir. Você também aprendeu que a flauta doce, ela pode ser de vários tipos, existe uma vasta família de instrumentos musicais com esse nome. Você também aprendeu que existem diferenças entre a flauta doce soprano, barroca e a germânica, mas as duas têm uma sonoridade muito bela e adequada para o nosso ouvido. Tem um som harmonioso, um som melodioso e encantador. E é esse instrumento que nós estamos investigando para que nós possamos construir as nossas noções de música com a flauta doce soprano. Você aprendeu que existem variedades de flauta doce soprano, como a barroca e também a germânica, e isso é indicado tanto pela letra quanto por outras características. Nós aprendemos também que a flauta doce soprano, ela pode ser desmontada e montada. E qual é o objetivo desse instrumento ser desmontado? O objetivo principal é contribuir para uma melhor higienização e também guardá-la para que ela seja transportada sem riscos de danos. Você aprendeu que ela possui 3 partes: a cabeça, o corpo e o pé. E hoje nós vamos aprender sobre a higienização desse instrumento, os cuidados que nós devemos ter, a posição adequada para o manuseio da flauta doce soprano e também sobre as notas musicais executadas na flauta doce. Para a higienização da flauta doce, muitas delas vêm no seu estojo com essa haste. Essa haste, ela tem uma abertura, uma perfuração. Nessa abertura, ela parece uma agulha grande, não é? Para a limpeza da flauta doce, nós usamos a haste e um tecido, como por exemplo a gaze, que é um tecido que nós compramos na farmácia ou em outros locais. E esse tecido é um tecido especial para curativo, para limpeza da flauta. É um tecido que tem as aberturas bem espaçadas, tem poros bem grandes e, por ser muito fininho, ele é adequado para a limpeza. Nós colocamos a gaze com as dobraduras que se fizerem necessárias para que ela consiga atravessar a haste. E quando nós atravessamos a gaze com a haste, nós envolvemos essa haste, dobrando a gaze, e ela já está pronta para que nós possamos fazer a limpeza do instrumento. Por que é necessário fazer essa limpeza? Porque quando nós sopramos a flauta doce, nós impulsionamos para ela uma quantidade de ar, e o ar que sai dos nossos pulmões, ele também está acrescido de vapor de água.
Então, essas gotículas de vapor de água ou até mesmo de saliva, elas podem ficar condensadas dentro do instrumento. Então, é adequado que antes de utilizar a flauta doce, nós façamos a limpeza, ou após terminar de usá-la, façamos a limpeza. Você pode passar a gás estéril, ou ainda tem algumas pessoas que gostam de utilizar um pouco de álcool, para que, além de secar, de retirar as gotículas de água, também faça a asepsia, matando algum possível micróbio que possa estar lá dentro. Outro meio de limpeza e higienização é com uma gaze com álcool, passar também na superfície da flauta, especialmente na embocadura, onde nós colocamos a nossa boca para soprar. É importante que cada aluno tenha a sua própria flauta por conta dessas questões de higiene, para que cada um só entre em contato com o seu próprio instrumento e que ele seja também higienizado. Em relação a posicionamento dos dedos no dedilhado para segurar corretamente a flauta doce, nós precisamos saber e nos treinar que a mão esquerda é a mão que vai começar a posicionar sobre os orifícios. Talvez no vídeo dê a falsa impressão da lateralidade trocada, porque eu estou usando a câmera invertida, mas a sua mãozinha esquerda, ela vai ser responsável pelos 3 primeiros orifícios da flauta doce. Então, o dedo indicador, ele é responsável pelo primeiro orifício. O dedo médio da mão esquerda, responsável pelo segundo orifício. O dedo anular da mão esquerda é responsável pelo terceiro orifício. Na mão esquerda, o polegar ele vai ser responsável por esse orifício único que fica na parte inferior, nas costas, na parte de baixo da flauta doce soprano. A mão direita, ela vai ser responsável pelos demais furos. O dedo mínimo da mão esquerda nós não utilizamos para o dedilhado, ele apenas entra como apoio para segurar o instrumento e não deixá-lo cair. O dedo indicador da mão direita é responsável pelo 4º furo. O dedo médio da mão direita é responsável pelo 5º furo. O dedo anular da mão direita é responsável pelo 6º furo e o dedo mínimo da mão direita responsável pelo 7º furo. Então, essa é a posição adequada para o dedilhado na flauta doce soprano. Se você tem uma flauta doce em casa, pause o vídeo e vá buscá-la para que você possa fazer o treinamento, o exercício de como deve ser segurada a flauta doce corretamente. E como é que nós vamos produzir as notas musicais na flauta doce? Através da combinação de fechamento ou não fechamento de determinado furo. Também é importante que você saiba que para tampar o orifício, nós usamos a polpa do dedo, essa parte macia do meio do dedo. Então, nós tampamos com a polpa do dedo e não com a ponta, com a polpa. O dedinho fica deitado quando ele vai se posicionar. Nós falamos que existem flautas doces que o instrumentista ele não consegue alcançar os dedos. Então, vou mostrar um exemplo. A flauta tenor, a flauta doce tenor. Algumas flautas vêm com estruturas de proteção para que as junções elas sejam
protegidas. E as flautas, quando elas são grandes, como essa, que é a flauta doce tenor, ela possui tecla para auxiliar o instrumentista, porque os dedos não conseguem alcançar os furos mais distantes. Então, posicionando os dedos na flauta doce tenor, eu não alcanço com o meu dedo mínimo o 7º furo que está aqui. Por isso, o dedo mínimo é aquele que vai acionar a tecla para que seja feito o fechamento. Nós falamos também que quanto mais grossa, quanto mais longa for a flauta doce, o seu som será também mais grave. Vamos ver? Em comparação com a flauta doce soprano, a mesma nota de sol executada na flauta tenor. Você percebeu a diferença? Existe também, para auxiliar o manuseio das flautas nas suas junções, às vezes a flauta fica um pouco dura demais para que ela possa ser destacada para limpeza. Então, alguns estojos, eles trazem um potinho de uma substância que serve para a lubrificação das junções. Essa substância nada mais é do que a vaselina sólida, que também pode ser adquirida em farmácias, caso seja de interesse manter as junções da flauta mais macias, mais lubrificadas para o manuseio. E, por último, vamos ver como são feitas as notas musicais nesse instrumento. Quando nós vamos aprender o dedilhado, existem vários métodos que começam por determinada nota. Existe um método que começa a ensinar a posição de si. E existe o método que começa a ensinar através da posição de dó. É mais aconselhável por muitos teóricos que nós façamos o estudo a partir da nota dó. Por isso, essa vai ser a nossa opção. Para fazer a nota musical de dó na flauta doce, você vai utilizar o seu dedo médio da mão esquerda, fechando o 2º furo, e o seu dedo polegar, ele fechará o furo inferior. Vamos lá? Faça esse exercício se você possui a flauta doce na sua casa. Vamos soprar como se estivéssemos falando tu, posicionando os dedos para a nota musical de dó. Qual é a segunda nota na escala musical que nós aprendemos? Elas são 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, assim é o dó. Vamos para a segunda nota da sequência, que é ré. Para fazer o ré, claro que existem outras possibilidades, mas nós vamos optar por acordes maiores. O ré, ele será feito com o fechamento dos 6 furos. Vamos fazer um exercício de ré? As demais notas são bem mais fáceis de você lembrar. Se você tirar um dedinho, que é o dedo anular da mão direita, e ficar com 5 dedos tampando os orifícios, você terá a terceira nota musical é Mi, isso mesmo. Então, aqui nós temos o Mi. Se tirar mais um dedinho e ficarmos com 4, nós teremos a quarta nota, que é o Fá. Tirando os dedos da mão direita e ficando apenas com os da esquerda, com o fechamento de 3
orifícios, nós temos a nota Sol. Tirando o terceiro dedo da mão esquerda e deixando apenas 2, nós teremos a nota Lá. Tirando o dedo médio, ficando apenas com o indicador, lembrando que todos estão usando o fechamento do furo inferior com o dedo polegar, nós temos a nota de Si. Repetindo a sequência: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as posições do dedilhado para que nós possamos executar as 7 notas musicais na flauta doce soprano. Eu vou disponibilizar na nossa sala de aula de música o material com cada nota, como que é feito o desenho delas, para, se você quiser, colar em seu caderno e ter como referencial, mas caso não seja possível ou você não queira fazer a impressão, você pode rever esse vídeo e pausá-lo sempre que necessário, para que você faça os exercícios de posicionamento e de executar as notas musicais na flauta doce. Então, fica essa como a tarefa da semana. Você treinar na sua flauta doce a posição correta dos dedos e também executar o ataque, que é o sopro na flauta doce, como se estivesse falando a sílaba tu, em posições para cada nota musical. Combinado? Então, por hoje, nós encerramos por aqui. Um grande beijo e o meu abraço.